Bom dia, meus amados irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, esteja abençoando todos vocês. Que a palavra do Senhor encontre lugar em cada coração. Hoje comemora-se o Dia das Mães e já tem 14 anos aqui em Santa Cruz Cabrália, está completando 14 anos, que nós temos uma programação bem diferente para o Dia das Mães, voltada para as mães. E hoje nós estamos aqui com pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mães participando desse culto. E como faz falta aquele momento das crianças, dos adolescentes, dos jovens, homens, toda a igreja homenageando as mães. Isto está fazendo falta. Mas eu quero dizer para as mães que vocês têm sido homenageadas, vocês têm sido lembradas, e espero que os seus filhos continuem lembrando de vocês onde vocês estão. E hoje o nosso culto, ele terá duas partes, se podemos dizer assim. Esse primeiro momento, nós lembrarmos de vocês, mães. E a segunda parte, nós teremos um momento muito especial, que é a exposição da Palavra de Deus. Portanto, eu quero agradecer a Deus por todas vocês, mães, e quero orar ao Senhor agradecendo por todas vocês. Vamos orar. Pai bendito e querido Deus, obrigado, Senhor, pelas mães. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado sobre todas elas. Obrigado pelo teu consolo no momento de tristeza, no momento de dor. Obrigado, Deus, pelo suprimento do Senhor, para que as mamães pudessem assim alimentar os seus filhos. Obrigado, Deus, pela direção que o Senhor tem dado às mães. Que o Senhor continue abençoando todas as mães do nosso Brasil. Todas as mães, ó Deus, da primeira Igreja Batista. Todas as mães que estão nos ouvindo nesta manhã. Ó Deus, fala-nos ao coração através da tua palavra. Alimenta, ó Deus, as mães que estarão acompanhando e ouvindo, meu Deus, esta programação e, sobretudo, a mensagem dos céus. Nós, ó Deus, te agradecemos por todas as mães, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino Obrigado, Jesus. É uma forma de nós agradecermos a Deus pelas mães. Você que está nos ouvindo e quiser acompanhar da sua casa, fique à vontade, solte a tua voz, cante ao Senhor. Obrigado, Jesus, agradecendo pelas mamães. Jesus, pelo dia que nasce.
Amém. Obrigado, Jesus, por todas as mães. Meus queridos, nós temos uma mãe que vai declamar uma poesia. Vai ser de uma mãe para todas as mães. A irmã Rejane, mãe de 3 filhos, ela vai estar adorando a Deus e também lembrando de todas as mães. Então, de uma mãe para todas as mães. De Mirtes Matias, mulher virtuosa. Há mulheres as mãos cheias pelo mundo, mas a virtuosa de Mirtes Matias, mulher virtuosa. Há mulheres as mãos cheias pelo mundo, mas a virtuosa, quem há de achar? Ela é um ser por demais precioso, e nem mesmo aos rubis se há de comparar. Tu te enquadras no rol das virtuosas? Salomão te traz a receita. É só andares para a par com Deus, e da perfeição fazeres tu eleita. O dia a dia é difícil, e custa-te estar sempre em dia, mas cada tarefa que a ti vier, faze-a com esmero e alegria. Dirige o teu lar com prudência, faz dele no mundo um altar. Confia o coração de teu marido a ti, e nenhum bem te há de faltar. Faz-lhe bem e não mal, todos os dias em que viver. Planta a vinha com o trabalho de tuas mãos, tece a lã e o linho para a tua casa aquecer. Veste de linho fino e de púrpura, não comas o pão da preguiça. Abre tua boca com sabedoria, estende tua mão ao necessitado, seja o teu lema a honra e a justiça. A tua casa impõe firme direção, e levantando-se teus filhos para te louvar, bem-aventurado te chamarão. O teu marido, o mais bem cuidado seja, ao estar entre os outros a conversar, que possa sua boca com propriedade te louvar. Muitas mulheres atuam virtuosamente, mas tu a todas és superior. Não te iludas, a graça é enganosa, a formosura é vaidade, estejas lembrada. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta sim será louvada. Amém. Glória a Deus por isso, por esta homenagem a todas as mães. E eu quero chamar as 2 mães que estão presentes aqui. A irmã Jane pode voltar aqui e Simone para ficarem aqui no momento. Daqui a pouco a irmã Simone é a esposa do pastor João Melo, que estará pregando hoje, e também mamãe de 2 que estão bem distantes desta cidade, estão lá em Jacutinga, e é a mamãe de 2 figuras. Ela vai estar orando daqui a pouco, e eu quero tirar esses poucos minutos para nós lembrarmos aqui de todas as mães. Meus amados, tem uma frase que diz assim: as mãos que balançam o berço são as mãos que transformam o mundo. E o ministério de ser mãe é um ministério glorioso, é um ministério dado por Deus, e que muitas pessoas têm negligenciado este ministério. Muitas mães têm deixado de exercer este ministério, de abençoar a sua casa, o seu lar, sendo uma mãe. Mas eu quero lembrar daquelas pessoas que têm sido verdadeiras mães. E nós sabemos que tem a tia mãe, tem a avó mãe, tem a vizinha mãe, tem aquela que não é parente, mas é mãe. E quantos não se lembram de mães que influenciaram, que estão influenciando as vidas?
Eu tenho certeza que todos já foram influenciados por uma mãe. E muitas vezes nem a mãe que gerou e deu a luz, mas, como eu disse, por alguém que se tornou uma mãe para este filho. Eu quero homenagear e desejar feliz Dia das Mães para todas as mães. Todas as mães da primeira Igreja Batista aqui em Santa Cruz Cabral. Deus abençoe vocês, mães. Deus fortaleça vocês. Deus reveste vocês de toda a sabedoria e de graça para continuar lutando, ensinando e entregando seus filhos para o Senhor. A todas vocês. A você, filho, lembre da tua mãe, não só no dia de domingo, nesse dia. Mas lembre da tua mãe não com uma memória simplesmente, mas com ação, com atitude, com vida diferente. Demonstrando para a sua mãe que você tem um carinho especial, um amor especial em proporcionar para a sua mãe toda a alegria, toda a felicidade e todo o contentamento necessário para que a sua mãe seja muito feliz. Quero lembrar da minha mãe, que não está mais aqui, mas que foi um exemplo, o maior exemplo de mãe. Eu sei que jamais serei o mesmo, porque ela marcou e continua marcando para sempre a minha vida e de todos os meus irmãos. Também quero agradecer pela mãe, minha mãe que está viva, minha sogra. É uma mãe para mim. Que Deus abençoe minha mãe e sogra, Ermelinda, que está tão longe também de Iguara. Que Deus abençoe a sua vida. E a todas as mães, receba um abraço, receba o carinho e o reconhecimento do valor que vocês têm da primeira Igreja Batista em Santa Cruz Cabral. E a irmã Simone vai estar orando agora por todas vocês. E ela é mãe e com certeza tem autoridade para orar a Deus em favor de todas as mães. Vamos orar com a irmã Simone. Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas como mãe. Obrigado, Deus, pela sabedoria que o Senhor tem nos dado na criação dos nossos filhos. Amém. Que o Senhor esteja abençoando cada mãe nesta manhã. Se porventura, Deus, tiver alguma triste, o Senhor esteja alegrando o teu coração, animando, Deus, cada uma delas para permanecer firme com o Senhor, Deus. Amém. Devido a esses problemas que têm surgido, Pai, faça-nos, ó Deus, como servo do Senhor, para falar da Tua palavra, aquelas mães que não conhecem ainda o Senhor. Nos ajuda, ó Pai, também a continuar, ó Deus, usando nossas vidas, ó Pai, como um exemplo de mãe para aquelas que não conhecem o Senhor ainda também. Amém. Pedimos perdão, Deus, pelos nossos pecados no momento que falhamos, ó Pai. O Senhor esteja nos perdoando também. Deus, continua abençoando cada mãe nessa manhã, nesse dia tão especial, ó Deus, que o mundo comemora o Dia das Mães. O Senhor esteja abençoando cada vida, Deus, suprindo suas necessidades, ó Deus, dando aquilo que elas precisam, ó Deus, tirando suas ansiedades, suas preocupações, ó Pai. Ajuda cada mãe, ó Deus, nesse dia. Fortalece aquela, ó Deus, que está fraca, ó Deus, seja na fé, seja na sua força física, ó Pai. O Senhor esteja abençoando cada mãe, ó Deus. Amém. Que elas se sintam, ó Deus, cada uma abraçada nessa manhã pelo Senhor, amém, pelo conforto do Senhor, Pai. Amém. Obrigado, Deus, pelas nossas mães que foram exemplo no passado em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela minha mãe, que é uma mulher guerreira também. E todas as mães, ó Deus, que têm servido ao Senhor e passado a Tua palavra aos Teus filhos. Obrigada, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas.
como mãe, como esposa, como serva do Senhor, como amiga. Muito obrigada, Deus. E continua nos dando sabedoria, Deus, para vivermos cada momento das nossas vidas aqui, servindo ao Senhor com alegria no nosso coração. Obrigada por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e também por todos que estão aqui presentes. Nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe as irmãs Simone e Regiane. Muito obrigado. Nós vamos agora adorar a Deus com o irmão Plínio, cantando um hino de adoração ao Senhor nosso Deus. O irmão Plínio estará cantando. Graças a Deus. Meus queridos, agora nós iremos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero chamar o pastor João Melo para poder pregar a palavra de Deus. O pastor João Melo, ele é pastor missionário aqui em Santa Cruz Cabralha, trabalha com os índios Pataxós e tem sido um parceiro na obra do Senhor aqui em Santa Cruz Cabralha. Nós vamos orar pelo pastor. Pai querido e santo Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir toda graça, toda sabedoria, todo cuidado, e que o Senhor reveste o teu servo de graça para nos falar nesta manhã.
Abençoe a sua vida, sua esposa, seus filhos, toda a sua família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Um dia um tanto atípico para nós, saindo um tanto da nossa rotina no Dia das Mães. Já estive aqui alguns dias das mães nessa igreja e também em outras, em que normalmente a gente via um grupo de crianças se organizando, ensaiando, corre para lá, corre para cá, com o intuito de que naquele momento pudesse trazer uma mensagem para a sua mãe. Hoje nós estamos liberados, assim pelo menos em termos de decreto, para termos 10 pessoas. Em um salão que foi construído para mais de 300 pessoas, se assim eu não estou enganado, né? Eu imagino que daí para um pouco mais. Mas temos um grupo aqui e eu imagino que também em termos de internet, online, nós tenhamos um grupo maior. Inclusive até para Jacutinga, a gente mandou lá a página e a minha mãe, a dona Hilda, ela estava se organizando para ouvir a mensagem hoje, ouvir o culto e a programação. Não sei se a Isabela conseguiu conectar tudo lá, mas pelo menos estava essa programação. Então, mais uma vez, dona Hilda, um beijo. Eu já mandei aquele beijo ontem para ela, já fiz uma live lá em casa e ela me disse que eu estava muito bonito, não é, dona Hilda? Pelo menos ontem. Eu agradeço a Deus também pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus para a igreja e, digamos, especialmente para as mães. Em um momento de perplexidade, um momento em que o mundo está sem meio saber bem o que fazer e como fazer, creio que os nossos governantes, com as melhores das intenções, eles têm lutado para que se resolva esse problema o mais rápido possível, mas o certo é que nós estamos perplexos. E isso certa vez aconteceu com a vinda do apóstolo Paulo, ao ponto dele dizer que somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, se eu não estou enganado. E ele diz que perplexos, mas tendo alguém para socorrer. Não lembro a expressão exata que ele dá lá. Mas nós, como filhos de Deus, pensando em tudo isso que o mundo está vivendo, em todas as questões de perplexidade que nós temos, eu trago uma palavra que Deus toca em meu coração. Eu compartilho ela com algumas pessoas, inclusive na semana passada estive compartilhando em um culto, e quero compartilhar com vocês também nessa manhã. E o meu assunto é quietude, ou estejam quietos. Em um momento de turbulência e correria e sem saber o que fazer, corre para lá e tal, Deus toca no meu coração e me diz: fique quieto. E esse ficar quieto não tem aquele sentido de parado, não é esse sentido, até porque esse mesmo Deus que vai falar para uma nação fique quieta, é o mesmo Deus que vai dizer marche. Então não é o assunto de ficar parado, mas é o descansar no Senhor e esperar que o Senhor trará o socorro. E na história da igreja, a história de Israel, vez por outra nós encontramos situações em que a nação esteve em aperto. É aquilo que nós chamamos popularmente de beco sem saída. E ainda que nós vamos sair desse beco sem saída, onde está agora, em que Deus vai suprir, que Deus vai tirar, outros becos virão, outras situações virão. E sempre
o nosso conselho, a nossa exortação para a igreja é: se aquete em Deus, descanse nele. Abrindo nossas Bíblias para o livro de Êxodo, capítulo 14, escolhi essa passagem para fazer essa meditação, em que a nação de Israel se encontrava em um aperto muito grande. Êxodo 14, o verso 13, é o texto base, o texto-chave para a nossa meditação. Mas farei considerações ainda em outros textos no capítulo 14. O capítulo 14, verso 13 e 14, a palavra de Deus nos diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fique firmes e vede o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se, ou algumas traduções, aquietai-vos. A história, que é um tanto conhecida, e esse capítulo sendo tão lindo, né? Um capítulo de vitória de uma vez por toda, narra essa passagem da nação pelo Mar Vermelho diante de uma nação feroz e poderosa e com potencial destrutivo muito grande. Eles tinham tudo para destruir aquela nação, a nação de Israel. Depois de 10 pragas, Deus tira com um braço forte a nação de Israel e aquela nação começa a marchar. De repente Deus chega e diz: olha, não vão por esse caminho não, vão pelo outro. Isso vai demonstrar para os egípcios que vocês estão aparentemente perdidos, vocês estão perplexos, né? Sem saber o que fazer. E ele vai voltar-se contra vocês, eles vão perseguir, e eu vou destruir eles totalmente e serei engrandecido nessa nação. E quando nós chegamos nesse texto aqui, esse verso chave para nós, para aquietai-vos, é uma nação que estava agitada e dizendo: por que você nos tirou do Egito? Porque nós deveríamos ter morrido lá tinha sepultura. Não foi isso que nós falamos para você, Moisés: olha, deixe-nos aqui no Egito. Mas Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, Deus socorre aquela nação, como Ele faz comigo e com você mãe, que às vezes tem murmurado, às vezes por causa do seu filho, por causa de uma situação em que você não se encontrou bem. E Deus vem então e traz essa palavra para Moisés. Eu, quando criança, talvez ali uns 10, 11 anos de idade, eu memorizei Êxodo 14, o verso 15. Na realidade, toda a minha família. Se você perguntar para qualquer uma das minhas irmãs, nós somos 7 irmãos, se você perguntar para qualquer uma delas, cite para mim aí Êxodo 14, verso 15, eles vão dizer, porque meu pai, meio entre aspas, ele obrigava a gente a memorizar a Bíblia, e esse era o verso, né? Então disse o Senhor a Moisés: por que você clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E aí na escola dominical, na igreja naquela época, tinha uns prêmios, e aí cada aluno que memorizava um verso ganhava um prêmio. E vez por outra a professora pegava a gente meio de surpresa e falava assim: e o verso da Bíblia que você memorizou essa semana? E aí, quando a gente tinha esquecido de ler a Bíblia aquela semana, a gente sabia, Êxodo 14, né? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E aquilo parecia que a gente tinha lido aquela semana, mas não é, que a gente memorizou mesmo, é que estava no nosso coração. Mas eu nunca tinha pregado sobre essa passagem até o domingo passado. Eu já trouxe estudo sobre essa passagem, talvez 100, talvez 200 vezes, que é uma lição-chave quando a gente dá o estudo cronológico. Mas pregação e meditação, como estamos fazendo hoje, é a segunda vez. E Deus tocou muito no meu coração nessa questão de estar quieto. Eu estou trabalhando com um rapaz
E aquele rapaz, ele está estudando a Bíblia, eu desafiei ele, a gente está estudando a Bíblia. E ele, depois de muita agitação, ele tem muito medo de morrer. Bom, todos nós temos medo de morrer, mas ele parece que é mais, né? E aquele rapaz, então eu quis dar uma palavra para ele, a gente estudando a Bíblia, eu disse, olha, o apóstolo Pedro, quando a igreja estava passando aquela dificuldade em Roma, ele escreve para aquela igreja, dizendo para aquela igreja lançar sobre o Senhor Jesus toda a vossa ansiedade. Aí ele fala, lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Por quê? Qual a razão de fazer isso? Ele tem cuidado de vós. Essa era a razão. Bom, aquele rapaz não é crente, eu tive que fazer uma observação para ele, né? Esse texto ele não se aplica a você. Você ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Esse texto é para a igreja, para aqueles que já têm o Senhor como Salvador, né? Tem o sumo pastor como pastor da sua vida. Mas você pode ter ele, você pode crer no Senhor Jesus, até diante de tudo que você está ouvindo, você pode crer em você você poder lançar sobre o Senhor. E disse para ele, não com orgulho, irmão, mas com alegria no coração, quando ele falava com aquele rapaz, eu deito e durmo. Com toda a pandemia, com todos os noticiários que estão vindo por aí, eu deito e durmo, pela graça de Deus. Oro pelas pessoas, as famílias que têm seus entes queridos aí partindo. Cada 1000 pessoas, que está quase chegando nesse número agora no nosso país, é bem provável que hoje morra 1000 pessoas só dessa doença. E serão 1000 mães que estarão derramando suas lágrimas no dia de hoje. Mas Deus, pela misericórdia dele, ainda traz uma palavra de conforto diante de situações difíceis, diante da perplexidade. Ouvimos a voz do Senhor dizendo, aquietai-vos. Eu quero pensar em 4 razões, olhando para o capítulo 14. E por que o pastor João Melo traz isso? Por que a palavra de Deus traz história tão antiga? O que isso tem a ver comigo, com a minha vida? Por que eu devo estar quieto diante de situações tão difíceis quando o mundo está todo agitado? É o mundo político, é o mundo aí da medicina, é o mundo da ciência de maneira geral, e todo mundo corre para lá, corre para cá. E a palavra de Deus vem e nos diz, aquietai-vos. A primeira razão está no verso 8. Quero pensar com você olhando para o verso 8 do capítulo 14. A primeira razão: o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. A primeira razão é que Deus ainda, vou dar sempre essa ênfase, ainda, no sentido não de que Deus vai perder um dia, mas é no sentido de lembrança, você lembrar, Deus ainda está no controle. Ainda que o mundo esteja perplexo, e ainda que todas as situações venham e a gente não saiba o que fazer, traz isso no seu coração, essa lembrança, Deus ainda está no controle. Seja o controle de Faraó, mal, perverso, e agora não tem mais jeito, eu vou acabar com aquela nação, eu vou destruir totalmente. Deus ainda tinha o controle. Ainda que a nação parecia perdida, frente a um mar sem saída lá, naquele beco, Deus ainda tinha o controle. Não é Faraó que vai perseguir vocês, é eu que vou endurecer o coração dele, para que ele vá, persiga vocês, e eu seja glorificado nisso. Por que Deus permitiu essa situação que nós estamos passando? Eu não sei, talvez um dia nós vamos saber. Mas a palavra nessa manhã, a exortação para o seu coração, para o meu, é: Deus não perdeu o controle. Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Como um colega nosso falou recentemente, o Hernando Dias Lopes, ele disse que ainda que as coisas pareçam fugir ao controle de Deus, ainda que isso pareça, né? Elas continuam rigorosamente
no controle nas mãos de Deus. Isso é maravilhoso, maravilhoso você pensar em adorar um Deus que tem o controle de todas as coisas. E aí fica a nossa pergunta para você que está nos ouvindo aqui, para as pessoas que estão em casa, as mães: quais são os faraós que têm perseguido você nesses dias? Quais são os faraós que têm tirado o seu sono? Quais são os faraós que têm feito você andar de um lado para o outro? O desemprego, seria a falta de comunhão com o filho que está longe ou alguma coisa do tipo. Eu não sei quais são as coisas que têm tirado o seu sono, mas eu quero lembrar a você que Deus continua no trono, Deus continua com o controle de todas as coisas e vale a pena confiar nele. Vejamos então a segunda razão. Essa é a primeira: Deus tem o controle de todas as coisas. A segunda razão está no verso 14, que foi a sequência que nós lemos aqui. Lemos o 13 e depois o 14. 14 nos diz assim, lembrando: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se, ou fique quietos. Qual é a sua participação, qual é a minha participação nessa exortação em que Moisés fez para a nação de Israel? Vocês, israelitas, só devem se acalmar, só devem ficar quietos. Essa é a razão de vocês. A minha, a de Deus, de Jeová, o Todo-Poderoso, é que eu vou lutar com vocês. E aí a nossa segunda razão: Deus ainda está no controle, é a primeira. A segunda: Deus ainda luta por vocês. Deus ainda luta por nós. E ai de nós, ai de mim, ai de você, se não fosse Deus lutando por a gente. Não tinha razão para ficar quieto. Quando João tem a visão no Apocalipse, lá no céu, em que ele é arrebatado até o terceiro céu, e ele vê o Senhor assentado. Era aquele rei que tinha o controle das coisas e não alguém sem saber o que fazer, e vai para um lado e vai para o outro. Não. O rei que ele viu estava sentado no seu trono, um alto e sublime trono. E é esse rei que luta por mim e por você. E essa é uma das razões em que eu e você nós devemos nos aquietarmos, porque o Senhor, Ele luta por mim, Ele luta por você. Quem de eternidade ouviu falar de um Deus que trabalha pelos seus? Enquanto dormimos, né? E Ele cuidando da gente. Quem ouviu falar disso? Porque os deuses das nações, eles são servidos. O Deus da Bíblia é o Deus que nos serve. É Ele, por amor, por misericórdia, por compaixão que Ele tem para conosco, Ele nos serve. O Senhor lutará por vós, e vocês vão ficar calados. Se aquietem. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Talvez vocês aí de casa fizeram como alguns irmãos que aqui estão, hás de ver surpresos como Deus já fez. Estamos vivendo um período de pandemia, e aí nós ouvimos falar assim que os hospitais estão sem leitos. Alguns, né? Alguns lugares. A pergunta é: quando é que tivemos leitos nos hospitais? Pelo menos sobrando. Olha, eu avisei que tem pessoas passando fome já. A pergunta é: quando foi que as pessoas deixaram, né? Algumas pessoas deixaram de ter fome. Então, ainda que nós tenhamos esse período, nós já tivemos outros, e o Senhor nos abençoou nos outros. Virão outros problemas, e o Senhor pelejará por nós, é uma promessa dele. Eis que estou convosco todos os dias. Essa é a razão porque eu e você nós devemos nos aquietar no Senhor. O Senhor lutará por vós, tão somente fiquem quietos. Terceira
E penúltima razão, uma vez que são 4 que nós vamos meditar, o Senhor tem o controle de todas as coisas, ainda, né? O Senhor ainda peleja por nós. E a terceira, ela está no verso 21, daqui do capítulo 14. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. Aí o verso 22 diz que os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Moisés estende a mão e o Senhor afasta aquelas águas, ele abre o mar. Terceira razão, irmãos e irmãs, mães, vocês que estão em casa, que nos ouvem nessa manhã, Deus é o Deus que ainda abre mares. Deus é o Deus que ainda faz um caminho, né, no meio do mar. Ou como alguém já cantou, e canto gospel, eu acho que é gospel, que diz que se o Senhor não abrir o mar, Ele me fará andar sobre as águas, né? Então um cântico assim. E no caso de Pedro, né, o apóstolo Pedro foi assim, Jesus não abriu o mar, mas ele caminhou nas águas. O Deus da Bíblia, irmãos, irmãs, mães, é o Deus que ainda abre os mares. Israel está encurralado, não tem para onde ir, nós vamos perseguir, talvez muro, não sei, deserto à direita, à esquerda, um mar na frente, farol atrás, não tem saída, é o beco sem saída, é o nosso fim. Aquele homem, rei do Egito, parece que não tinha aprendido a lição de que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele sempre dá um jeito, e o jeito era abrir o mar. Irmãos e irmãs, de onde virá a solução para os problemas que nós temos no momento e temos? Quem disse que se hoje descobrisse a vacina para o vírus aí, que os problemas estariam acabados? O país está indo a uma quebradeira, o país e o mundo. As dificuldades, digamos assim, vai tirar aquele acidente, tirar a pessoa lá de carro, virar tudo, mas as costelas estarão quebradas e o pulmão comprometido, ainda terão as consequências. O cenário não é bom, todos nós sabemos disso. Agora estejam quietos. Descanse nesse sentido, porque o Deus da Bíblia, o nosso Deus, é o Deus que abre os mares, e a solução virá, e eu não sei como, eu não sei dizer para você como é que Deus vai fazer, mas o certo é que Deus sempre fez. País maravilhoso como o nosso, nós temos riquezas naturais, mas as perspectivas e até a maneira que a nossa política tem conduzido o país são para as coisas sem muitas perspectivas boas. Mas Deus é o Deus que ainda abre os mares e Ele vai cuidar do seu povo. Ainda que os políticos, os governantes não estejam muito para ir, ainda que as pessoas do mundo não estejam nem pensando em agradecer a Deus, Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, há de abrir os mares para os seus. Irmãos, se no dia de hoje tudo voltasse ao normal, mas vida não existe, mas o que vocês acham? O que nós achamos que ia acontecer até a noite hoje? Os bares estariam lotados, os prostíbulos estariam aí abarrotados. É certo que eu quero crer assim, que a igreja sairia mais fortalecida. Eu não sei se você pensa como eu, mas eu penso, particularmente eu penso que diante dessa crise nós vamos sair um pouco mais fortes. Pelo menos talvez os primeiros meses. Que seria se fosse aberto para que nós tivéssemos os cultos? E hoje à noite, eu imagino que a gente ia ter aqui 200 ou talvez mais pessoas. Ô irmão, mas isso é a saudade. Eu não sei, podia ser a saudade, podia ser a falta, mas eu estou imaginando que a gente estaria mais firme.
Essa é a minha imaginação. Mas o mundo também estaria mais firme no pecado. As pessoas que não venderam suas drogas recentemente, eles iriam vender mais, ia produzir mais. A criminalidade ia colocar em prática 40, 50 dias de estratégia que estão bolando de como fazer a maldade. Ia. Mas Deus é o Deus que ainda abre os mares. Ele ainda abre para os seus filhos e Ele há de nos socorrer. Não sei qual o mar que você está à frente, que você vai precisar atravessar. Eu só sei que Deus manda, Deus nos exorta, assim como a nação de Israel, para a gente ficar quietos, descansar no Senhor, esperar que o Senhor vai fazer o que Ele tiver que fazer por nós. Ainda conversando com aquele rapaz que tem muito medo da morte, eu falei para ele que diante de situações em que a gente está vivendo, o máximo que poderia acontecer, né? Falei para ele, você sabe o máximo que poderia acontecer comigo ou com você numa situação dessa? Ele ficou um pouco perplexo, né? Ou seja, sem saber muito o que. Não sei o que. Eu digo, o máximo era a gente morrer. Como assim morrer? Morrer, isso é o máximo, se Deus assim permitisse. Mas você fala isso com uma tranquilidade, uma calmaria. Eu digo, é que a Bíblia diz que aqueles que têm Cristo, morrer é estar com Cristo, e por isso eu sou calmo. Você precisa ter esse Senhor para você também ter essa calma, você se aquietar no Senhor. A última razão que eu dou para os irmãos, ainda vendo que o Senhor ainda tem o controle, o Senhor ainda luta por nós, o Senhor ainda abre os mares. A última está no verso 28, que é ali já próximo do encerramento desse capítulo, que esse capítulo parece mais um filme. As águas voltaram a encobrir os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Ninguém sobreviveu. Deus é o Deus que ainda derrota os nossos inimigos. De uma vez por todas, Israel se viu livre do Egito. Eles estavam do outro lado, sem possibilidade de voltar. Eles estavam do outro lado com o inimigo derrotado. Ainda que eles viram alguns egípcios, mas viram mortos lá na praia, derrotado para sempre. Nunca mais o Egito se reergueu como potência mundial. Deus derrota para sempre. E quais são os inimigos meus? Quais são os seus? A Bíblia chega a dizer para nós que o último inimigo a ser derrotado será a morte. Um dia o Senhor vai derrotar esse inimigo para sempre. Aquele que tanto nos afronta, aquele que tanto traz dificuldade para as nossas vidas, aquilo que permeia quase que 90% das nossas ações. Não são assim, irmãos? Nossos cultos de orações, nossos pedidos, 90% deles é a minha mãe que está doente, o meu tio que está, é um conhecido que está assim e tal. Eu tenho a alegria, a gente tem a nossa devocional em casa, eu e minha esposa, e a gente tem a alegria de a gente estar orando pelos crentes de maneira geral, especialmente aqueles que nós conhecemos, e até a semana passada não tinha um caso conhecido, assim, do coronavírus, né? Aí quando foi no domingo, teve. Domingo apareceu alguns casos, mas até naquele domingo que a gente conhecia. Até um missionário, mas parece que nem foi aquilo. Então era uma alegria para nós, o livramento de Deus. E olha que nós somos milhares de crentes. E Deus, por alguma razão, que é a sua misericórdia, Ele tem poupado de maneira geral. Irmão João, mas eu conheço uma pessoa que, irmão, você conhece uma, duas, talvez não chegue a 10 que perderam sua vida por causa do coronavírus. Eu falei que 1000 mortes por dia no nosso país, já estamos quase chegando a isso. Não é a misericórdia de Deus? Não é o cuidado de Deus com nossas vidas? Não é Deus derrotando os nossos inimigos? Quantos irmãos e irmãs nós temos desempregados nesses dias agora, afetados por causa dessa pandemia? Muitos. Jacutinga tem alguns. Assim, que alguns que eu estou falando que a gente sabe.
Mas a pergunta é: quantos crentes você conhece que está passando fome no dia de hoje, que ele não tem o que comer? Quantos irmãos em Cristo você conhece que não tem o que vestir hoje? Que você conhecer pode falar que nós vamos providenciar alguma coisa. E nisso eu louvo a Deus pela igreja brasileira. Eu tenho acompanhado algumas igrejas que tenho visto, e a igreja socorrendo, alguns fazendo cesta básica, outros procurando saber se tem algum membro assim, e tem feito, tem lutado. Irmãos, isso nós não podemos contar que é a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Não é Deus ainda derrotando os nossos inimigos, o inimigo do medo de ficar desempregado, o inimigo do medo de contrair a doença, o inimigo do medo de medo e medo. Aquele sentimento que Israel nutriu, eu imagino que até pisar do outro lado, e mesmo pisando do outro lado, ainda sabia que o inimigo estava entrando no mar. Quando Moisés ali, por ordem de Deus, toca na água, o mar se envolve e aqueles inimigos são derrotados de uma vez para todas. E ali Miriam pode cantar, pode aquela nação jubilar ao Senhor, sabendo o que o Senhor fez por eles. Então, concluindo a nossa meditação, eu penso nessa pergunta de quais são os inimigos que têm perseguido a sua vida. Irmão, eu estou lembrando aqui disso ou daquilo. Cada um dos teus inimigos, eu quero lembrar você que Deus, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, é um Deus que ainda derrota inimigos. Portanto, diante das perplexidades da vida, diante dos mares envolto ali e nos afrontando, nos encurralando, lembramos que Deus, Ele ainda tem o controle de todas as coisas. Deus é aquele Deus que ainda luta por nós, luta por mim, e Ele luta por você. Deus é o Deus que ainda abre os mares, e o Deus da Bíblia é o Deus que ainda derrota os nossos inimigos. Portanto, nessa manhã, a exortação da palavra de Deus para a minha vida e para você é: aquietai-vos. Amém? Nós vamos orar, e após a oração, por alguns minutos ainda, o pastor Expedito ainda terá a palavra, talvez com algum aviso, alguma exortação, por exemplo. Oremos. Senhor Deus, nessa manhã a gente agradece ao Senhor pela oportunidade, pela lembrança na nossa mente, no nosso coração, de que a gente deve estar quieto diante do Senhor, de que o Senhor continua, o Senhor ainda tem o controle de todas as coisas, e isso traz conforto, traz até, podemos dizer, uma certa comodidade para as nossas vidas. Deus, eu peço que o Senhor continue abençoando a tua igreja de maneira geral, agora nessa manhã especialmente essa igreja, onde o Senhor está nos dando a oportunidade de pregar, abençoando cada membro, cada pessoa que tem os seus mares, os seus inimigos, tem os seus becos sem saída, suas perplexidades. Eu peço que o Senhor socorra a cada um como o Senhor socorreu Israel, Deus. Muito obrigado pelas mães também nessa manhã. Cada uma delas, talvez algumas com lágrimas de sofrimento, outras com lágrimas de alegria, sorriso, choro. São aqueles sentimentos em que cada ser humano passa, e por ser o Dia das Mães, é bem provável que alguma nesse dia esteja passando mais. Então eu peço que o Senhor socorra cada uma conforme tu queria a tua vontade. Obrigado pela vida delas, obrigado por cada mãe que tem sido uma bênção na nossa vida e na vida dos seus filhos também. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, graças a Deus pela palavra de Deus, pela mensagem do Senhor nesta manhã. Deus continue abençoando o pastor João Melo, o ministério dele aqui em Santa Cruz Cabralha, a sua família. Que a graça, a paz e o cuidado de Deus continue sobre a vida da família do pastor João Melo. Quero também convidar a todos que estão acompanhando este culto, e hoje à noite às 19h30, nós teremos culto online, e o pastor Estélio estará pregando. Hoje à noite o pastor Estélio
você, nosso lugar, às 19h30, está acompanhando esse culto. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos cantar um último hino, logo em seguida estamos encerrados assim o nosso culto. Hino 329 do cantor cristão. E você que está nos acompanhando, se tem uma dor, se não tem, mas pelo áudio aí da sua TV, do seu celular, dá para contar as bênçãos cantando este hino, com as bênçãos. Então, adore a Deus, é um hino de gratidão pelo que Deus tem feito, e que Deus abençoe a você, mamãe, a você, titia que é mãe, a você, vovó que é mãe, a você, vizinha que é mãe, e que Deus dê muita sabedoria a estes filhos, para reconhecerem o valor de vocês. Vamos cantar 320.